Olá pessoal, tudo bem? O assunto do nosso vídeo de hoje é a fé. Bom, a análise que vou fazer é uma análise do meu ponto de vista que visa trazer uma reflexão sobre o tema da fé. Não invalida nenhuma fé, é apenas pensar sobre. Então vamos lá. Quando é que o homem começou a ter fé? O homem começou a ter fé desde os primórdios, né? Em que ele não conseguia entender a natureza. Há quem diga que até no começo o próprio fato de anoitecer já fazia o homem ver aquilo como uma espécie de punição ou coisa parecida, né? Mas na realidade a fé ela começou a se criar de forma mais como a gente conhece hoje, na medida em que o homem aumentou sua capacidade de reflexão e ele percebeu que haviam perguntas sem respostas. Essas perguntas sem respostas, e inclusive nunca terão respostas, porque elas são exclusivamente do âmbito da fé, tipo, o que é a vida, qual o sentido da vida, o que é a morte, tipo de pergunta que não tem resposta. Ela só não tem resposta para ela poder dar uma utilidade para a fé. Então, da onde vem a fé? Quem é a mãe da fé? Ou o pai da fé? É o medo. A fé origina-se do medo. Por exemplo, eu tenho fé em mim. Mas por que eu tenho fé em mim de que vou conseguir alguma coisa? Porque eu tenho medo de não conseguir. Então o que a fé faz? A fé faz que eu faça uso de recursos que são meus, que sou eu que vou fazer, mas que eu não acredito que tenha. Então, em nome da fé, eu busco aqueles 20% a mais para fazer acontecer. Porque se você tivesse certeza que daria conta, você não precisaria ter fé. E eu não sei se você está ouvindo, no momento que falo da fé, toca o sino da igreja. Que maravilha isso, né? Espetáculo. Muito bem. Você tem fé na humanidade? Porque a humanidade te dá medo. Então você tem fé que a humanidade um dia melhore. Você tem fé na justiça, porque você já percebeu que a justiça não tem. A única justiça que tem é contigo mesmo. Tua contigo mesmo. Outra justiça não tem, porque os absurdos são diários. Então você tem fé na justiça, esperando que a justiça um dia seja justa. Por quê? Porque você tem medo que a injustiça do mundo te afete. Portanto, não tem como ter fé se você não tiver medo. O medo é a condição da fé. Você, por exemplo, pode ter fé em alguma divindade. Por que você tem fé em alguma divindade? Porque você tem medo que essa divindade não exista e não possa interferir no mundo ou na tua vida. Então, a fé é ruim? Não. Não estou dizendo que a fé é ruim. Eu só estou explicando para você de onde que ela vem. Você pode... A criança é ensinada a rezar desde pequeno para o anjinho da guarda. Ela tem fé no anjo da guarda porque ela tem medo que aconteça alguma coisa, ela reza para o anjo da guarda cuidar dela, proteger ela. Então não tem fé sem medo. Desvincular a fé do medo não é possível porque um é causa do outro. Desde os primórdios o homem se prostra diante do absurdo, daquilo que ele não consegue entender, esperando que por trás daquilo haja uma força inteligente, e portanto ele se prostra por quê? Porque ele tem medo
que aquilo o afete. Então ele se prostra para que essa força inteligente o preserve. Para que essa força inteligente não o afete. Qual é a vantagem da fé? A vantagem da fé é que, por ela ser filha do medo, ela ajuda a diminuir teu medo. Nós temos fé em alguma coisa, em grupo ou pessoalmente. E isso nos dá forças. Não nos dá forças no sentido de que a fé vai te trazer uma força. Não, tu já tem aquilo. Mas você não acredita que tenha. Porque um atleta, por exemplo, tem fé em conseguir a medalha de ouro. Mas eu posso garantir para você que ele treina muito. Ele treina loucamente. Mas ele precisa que a fé dele dê para ele aquele 1 segundo a mais, que faz ele chegar na frente ou chegar em último. Mas o esforço é dele. Então, a fé tem essa grande vantagem, e por isso ela não é ruim. Ela simplesmente faz você descobrir potenciais que são teus e que você não assume que tem. Até também, isso é uma certa ironia. Porque se você souber que tem, você se coloca numa obrigação. Não sei se você me entende. Então, é justo que a fé te ajude a superar teus medos. E isso é o lado bom dela. Mas entenda, você só tem fé porque tem medo. E você pode ver que tudo aquilo que você deposita fé, você morre de medo que aquilo não exista. Porque se não existir, você fica mal, você fica à deriva, você fica inseguro e você fica instável. Essa é uma reflexão muito distanciada. Tá? Eu sei que esse é um assunto de certa forma polêmico, mas estou tranquilo. Você pode criticar sem estresse. Ninguém aqui é detentor da verdade. O que eu quero, e a finalidade do canal é essa, é trazer uma ampliação da percepção das coisas. Então, você pode continuar tendo fé, não vai mudar. E eu nem quero que você deixe de ter fé. Eu quero só que você entenda. É claro que em algumas coisas o fato de você entender parece que tira um pouco a graça. Pode ser? Mas quando você entende, sempre é melhor. Ok? Portanto, a fé é fruto do medo. Por isso que o ser humano, como diria Jung, é um ser religioso. Porque a nossa religiosidade é o que faz com que as pessoas consigam dar para o mundo um certo sentido. Porque é muito angustiante percebê-lo sem nenhum. Então, nós temos essa necessidade de dar sentido para o mundo e de nos sentirmos estáveis nele. E aí a fé cumpre um excelente papel. Mas não esqueça, o conceito de fé ou a fé em si jamais existiria se a gente não tivesse medo. Beleza? Então, não, como eu disse, minha função não é, nem quero que você abandone tua fé. Continue com ela. Se você está feliz com ela, vale a pena continuar com ela. Quero só que você entenda. Porque talvez tem horas que não dê certo. E se você entender que ela vem do medo, talvez te ajude a ultrapassar um momento difícil. Então, às vezes você vê no Facebook, alguém não está bem, a família pede orações, que são atos de fé.
quê? Porque naquele momento parece que as coisas da realidade não são suficientes. Talvez a pessoa não ultrapasse só com isso. Então, pede a oração, que é um ato de fé, pensamentos positivos e tudo mais. Por quê? Porque tem medo que não consiga passar. E é não natural que seja assim. Então, vou deixar bem claro, eu não sou contra a fé. Acho a fé muito legal. Eu só quero que você entenda. Valeu? Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, critique. Se você tem um assunto que você quer que eu aborde, se manifeste nas redes sociais. Pode ser no nosso Instagram, pode ser no nosso Facebook, pode ser no nosso blog. E pode ser aqui mesmo, nos comentários dos vídeos, que eu sempre faço questão de responder a todos no YouTube. Valeu, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.